Nikola Tesla estava parado diante da mesa de carvalho de Thomas Edison, sentindo o peso do cansaço em seus ombros, mas com uma faísca de esperança brilhando nos olhos. Durante meses, ele trabalhou dia e noite, quase sem dormir e esquecendo-se de comer, apenas para cumprir um desafio que a maioria dos engenheiros da época considerava impossível. Edison, seu chefe, já um inventor famoso em todo o país, tinha feito uma promessa muito clara e direta para ele. Ele afirmou que se Tesla conseguisse redesenhar os motores de corrente contínua da empresa, que eram ineficientes e quebravam constantemente causando prejuízos, ele receberia um bônus de $50 mil. Para um imigrante que tinha chegado aos Estados Unidos com quase nada nos bolsos, aquele valor era uma fortuna capaz de mudar sua vida para sempre. Era o capital necessário para que ele pudesse finalmente abrir seu próprio laboratório e dar vida às suas próprias ideias visionárias de mudar o mundo. Tesla explicou detalhadamente, com sua voz calma e sotaque carregado, todas as melhorias técnicas que tinha implementado nos aparelhos. Ele tinha simplificado o sistema, tornando os motores muito mais potentes, duráveis e econômicos. Enquanto falava, Edison ouvia tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando e observando os esquemas técnicos. Naquele momento, Tesla realmente acreditava que estava diante de um mentor, de um colega de ciência que respeitava o intelecto e o esforço acima de tudo. Quando terminou sua apresentação, Tesla fez uma pausa e esperou pela reação do patrão. Ele não buscava apenas o dinheiro, mas o reconhecimento sincero de que seu trabalho tinha salvado a empresa de Edison de um colapso técnico. Foi então que o clima na sala mudou de forma brusca. Edison olhou para Tesla com um meio sorriso no rosto, uma expressão que carregava uma mistura de deboche e uma satisfação fria. Ele se recostou confortavelmente e soltou uma risada curta, quase um suspiro de desprezo. O inventor americano olhou bem nos olhos do jovem imigrante e disse que Tesla claramente não entendia o humor americano. Edison explicou, com uma naturalidade que beirava a maldade, que a promessa dos $50 mil tinha sido apenas uma piada, uma maneira de motivar o novo funcionário a trabalhar com mais velocidade. Não havia bônus nenhum, não havia prêmio e não haveria um único centavo a mais no pagamento de Tesla. Outros funcionários, que estavam por perto no escritório, começaram a rir baixo, acompanhando o tom de zombaria do patrão, enquanto observavam a humilhação do estrangeiro. O impacto daquelas palavras atingiu Tesla como um golpe físico, mas ele permaneceu imóvel. Ele não gritou, não jogou os papéis no chão e não implorou pela misericórdia de Edison. Houve um silêncio pesado que tomou conta do ambiente por vários segundos. Tesla apenas ficou parado, processando o fato de que o homem que ele admirava tinha acabado de trair sua confiança. Para Edison, aquilo era apenas um negócio inteligente. Para Tesla, era uma questão fundamental de honra. Sem dizer uma única palavra, Tesla caminhou até o cabideiro, no canto da sala. Ele pegou seu chapéu e seu casaco com movimentos calmos, embora por dentro sentisse o coração bater acelerado pela profunda decepção. Ele não olhou para trás. Ele simplesmente atravessou a porta e pediu demissão naquele exato momento. Ele estava abandonando a segurança de um emprego estável para enfrentar um futuro totalmente incerto. Tesla preferia a pobreza extrema e as ruas geladas de Nova York a continuar trabalhando para alguém que não possuía palavra. Ao sair do prédio, o vento frio da cidade bateu forte em seu rosto. Nova York era um lugar barulhento e indiferente aos sonhos dos imigrantes. Carruagens passavam rapidamente pelas ruas cheias de lama e o barulho incessante das máquinas ecoava por todos os cantos. Tesla começou a caminhar sem um rumo definido, sentindo o vazio em seus bolsos e a incerteza em seu peito. Ele não tinha economias. E não tinha amigos influentes, e agora não tinha nem mesmo um salário garantido. O gênio que carregava na mente os projetos para iluminar o planeta inteiro estava agora caminhando sozinho, sendo apenas mais um rosto anônimo no meio da multidão urbana. A dúvida sobre como um homem falido poderia enfrentar o poder imenso de Thomas Edison pairava sobre ele de forma sombria. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A batalha estava apenas começando e o preço da dignidade de Tesla tinha sido alto demais. O destino de Nikola Tesla estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia imaginar, e a próxima fase de sua vida testaria cada fibra de sua resistência humana. Ele teria que lutar contra a fome antes de poder lutar pela sua luz.
Ora, para entender como esse homem chegou ao ponto de enfrentar a fome em Nova York, precisamos olhar para trás, para onde tudo começou. Nikola Tesla nasceu em 1856, em uma pequena aldeia chamada Smiljan, na atual Croácia. Desde cedo, ele não via o mundo como as outras crianças. Enquanto os outros brincavam, ele ficava fascinado por fenômenos naturais. Dizem que ao acariciar seu gato em uma noite fria, as faíscas de eletricidade estática que saíam do pelo do animal o deixaram intrigado para o resto da vida. Ele queria saber o que era aquela força invisível. Seu pai queria que ele seguisse a carreira religiosa e se tornasse padre, mas Nikola tinha outros planos dentro de si. Depois de quase morrer de cólera, ele convenceu o pai a deixá-lo estudar engenharia. Quando finalmente desembarcou nos Estados Unidos, em 1884, ele tinha apenas 4 centavos no bolso e um livro de poemas. Ele trazia também uma carta de recomendação para Thomas Edison, mas como vimos, essa parceria terminou em traição e amargura. Depois de pedir demissão da empresa de Edison, a vida de Tesla se transformou em um pesadelo real e imediato. Sem dinheiro e sem o bônus que tanto esperava, ele se viu obrigado a aceitar qualquer trabalho braçal para não morrer de fome. Por quase um ano inteiro, o homem que conseguia projetar máquinas complexas apenas usando a imaginação passou os dias cavando valas para a instalação de cabos elétricos nas ruas de Nova York. Um dos maiores gênios da história humana estava usando uma pá pesada debaixo de sol forte ou chuva gelada, ganhando apenas $2 por dia para sobreviver. Era um trabalho duro, sujo e exaustivo. Enquanto seus músculos doíam pelo esforço físico e suas mãos ficavam cheias de bolhas, sua mente continuava trabalhando em silêncio. No fundo daquelas covas de terra, ele desenhava mentalmente o sistema de corrente alternada que um dia iluminaria o planeta inteiro. Ele sabia que o sistema de Edison, a corrente contínua, tinha falhas graves e não podia levar energia a longas distâncias, mas ninguém parecia disposto a dar ouvidos a um simples cavador de buracos. A sorte de Tesla só começou a mudar quando alguns investidores perceberam que aquele trabalhador humilde falava sobre eletricidade com uma profundidade e inteligência assustadoras. Foi por meio desse interesse que ele finalmente conheceu George Westinghouse, e num empresário visionário que viu em Tesla o que Edison se recusou a admitir por orgulho. Westinghouse comprou as patentes de Tesla para a corrente alternada e propôs uma aliança que mudaria o rumo da história. Finalmente, Nikola tinha os recursos para lutar de igual para igual, mas essa parceria deu início a um dos períodos mais sujos da história da tecnologia, a Guerra das Correntes. Thomas Edison, vendo seu império financeiro de corrente contínua ameaçado, não aceitou a competição de forma honesta. Ele começou uma campanha de medo. Edison organizava demonstrações públicas onde usava a corrente alternada de Tesla para eletrocutar cães e até um elefante, tentando provar que a invenção de seu antigo funcionário era perigosa e mortal demais para entrar nas casas das famílias americanas. A Tesla assistia a tudo isso com uma mistura de profunda tristeza e descrença. Para ele, a ciência era algo sagrado, uma ferramenta para o progresso da humanidade, e não uma arma de marketing ou crueldade. Ele era um homem de ética rígida e sofria ao ver sua criação ser usada em espetáculos de horror para manipular a opinião pública. Além dessa pressão externa constante, Tesla lidava com os desafios internos de ser um inventor puro em um mundo dominado por tubarões financeiros. Ele era brilhante com fórmulas e motores, mas tinha dificuldade em entender a ganância dos empresários. Westinghouse era um aliado importante, mas os investidores que colocavam o dinheiro no projeto só pensavam nos lucros. Tesla se sentia pressionado a entregar resultados rápidos, enquanto seu cérebro já estava décadas à frente do que a tecnologia da época permitia. E ele não queria apenas vender lâmpadas ou equipamentos, ele sonhava em dar energia barata e acessível para todas as pessoas do mundo, um conceito que assustava quem queria controlar o mercado. O conflito entre o gênio idealista e a realidade bruta da vida corporativa estava apenas começando a deixar marcas profundas. A grande virada aconteceu em 1893, durante a Feira Mundial de Chicago. Foi um momento decisivo para a história da humanidade. George Westinghouse
Westinghouse e Nikola Tesla ganharam o contrato para iluminar todo o evento, superando a proposta de Thomas Edison. Quando o interruptor principal foi acionado, 100.000 lâmpadas brilharam intensamente ao mesmo tempo, transformando a escuridão em um espetáculo de luz jamais visto. Os prédios brancos da exposição reluziam como joias sob o céu noturno. O público ficou em estado de choque. Aquela era a prova de que a corrente alternada era segura, eficiente e superior ao sistema de Edison. Tesla caminhava entre as máquinas com uma postura calma. Ele realizava demonstrações onde permitia que correntes de alta frequência passassem pelo seu próprio corpo para acender lâmpadas em suas mãos, sem sofrer qualquer dano. Ele não estava apenas vencendo uma disputa, ele estava mostrando que o futuro já tinha chegado. Chicago marcou o triunfo da ciência sobre o medo espalhado pelas campanhas de difamação do passado. No entanto, esse sucesso tecnológico trouxe um fardo financeiro pesado para seus aliados. George Westinghouse estava sendo sufocado por investidores e enfrentava o risco de falência devido às longas batalhas judiciais contra as empresas de Edison. Ele procurou Tesla em um momento de desespero e explicou a situação. O contrato original de Tesla previa o pagamento de royalties por cada cavalo-vapor de energia produzida, o que o tornaria o homem mais rico do mundo. Mas Tesla olhou para Westinghouse e viu o homem que tinha sido seu suporte real nos momentos de dificuldade. Sem hesitar nem um segundo, Nikola Tesla pegou o documento que valia uma fortuna e o rasgou em pedaços na frente de seu parceiro. Westinghouse ficou em silêncio, emocionado com tamanha generosidade. Tesla abriu mão de todo o seu lucro para salvar a empresa e garantir que a corrente alternada continuasse a chegar às casas das pessoas. Para Tesla, a missão de iluminar o planeta era muito mais valiosa do que qualquer conta bancária cheia de dinheiro. Com a vitória consolidada, a Tesla voltou sua mente para o seu maior sonho na Torre Wardenclyffe, em Long Island. Ele desejava transmitir energia elétrica e informações sem fios para todo o mundo, de forma gratuita. Ele recebeu o apoio inicial do banqueiro J.P. Morgan, mas a relação azedou rapidamente. Quando Morgan percebeu que o sistema permitiria energia livre, sem que ele pudesse colocar um medidor e cobrar por ela, cortou o financiamento de forma abrupta. O mundo dos negócios não estava pronto para o idealismo de Tesla. A torre foi abandonada e depois demolida, o que partiu o coração do inventor. O gênio visionário começou a se afastar da sociedade, sentindo o peso da ingratidão de um sistema que ele mesmo ajudou a construir. Os anos finais de Nikola Tesla foram marcados por um isolamento melancólico em Nova York. Enquanto suas invenções permitiam a criação do rádio, do radar e do controle remoto, ele se tornava uma figura esquecida pela elite. Tesla passou a morar em quartos de hotéis humildes, mudando-se conforme as contas se acumulavam. Ele encontrava conforto na companhia dos pombos da cidade, cuidando de aves feridas e alimentando-as diariamente nos bancos dos parques. O homem que visualizou o futuro agora conversava sozinho com as aves sob a luz das estrelas. No dia 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, Tesla morreu sozinho, no quarto 3327 do Hotel New Yorker. Ele morreu sem dinheiro ou reconhecimento oficial, enquanto o mundo lá fora estava mergulhado em guerra, mas sua herança está em todo lugar que olhamos hoje. Que cada vez que uma lâmpada brilha ou um sinal de conexão une as pessoas, o espírito de Tesla está presente. Ele foi o arquiteto silencioso da modernidade e o verdadeiro mestre do relâmpago. Thomas Edison ficou com as patentes e o lucro, mas Nikola Tesla ficou com o futuro da humanidade, para sempre.